Akira Endo, esse nome deveria ser mais famoso do que de fato é. Esse vídeo vai ser uma pequena biografia e história aí do pai das estatinas. Então, Akira Endo nasceu em 14 de novembro de 1933. Faz muito tempo. Nasceu em Sendai, no Japão, zona rural, é distante de Tóquio, de certo modo distante de Tóquio. E ele teve muita influência aí na carreira científica dele do seu avô. O seu avô era como se fosse um curandeiro, entre aspas, né? Estudava medicina por conta ali em Sendai, porque era uma zona rural que não tinha médicos. Então o avô dele acabava estudando bastante por conta e ajudava a população local. E foi aí que o Akira acabou se interessando por ciência. Sua formação acadêmica foi toda na Tohoku University, lá em Sendai, distante de Tóquio mesmo, e ele se formou PhD em bioquímica. Teve uma influência na carreira dele bem clara, relatada por ele, que foi o Ian Fleming, e foi a partir disso que o Akira Endo se debruçou sobre o estudo de fungos e o que os fungos poderiam ajudar na produção de enzimas. Ele logo se destacou nesses estudos e de 57 até 78 ele trabalhou na farmacêutica, na época apenas uma química, Sankyo Company. Durante esse trabalho, em 1966, ele foi convidado para trabalhar no Albert Einstein College de Medicina. Ele aceitou e foi para Nova York, onde ele passou um período. E foi nesse período em Nova York que ele teve a grande descoberta aí da vida dele e da vida de milhões de pessoas, né? Então, entre 71 e 1973, ele descobriu as estatinas através das experiências com fungos. Ele descobriu que eles conseguiam produzir um inibidor de enzimas que diminuía a produção do colesterol ruim, o LDL. O impacto dessa descoberta é quase que a gente não precisa nem falar, né? As estatinas elas são usadas aí por 200 milhões de pessoas no mundo hoje e com uma redução de eventos cardiovasculares impressionante, né? Essa frase é dele, uma frase retirada de um livro, uma citação dele. Então ele falou que muitas vezes ele via ambulâncias chegando com idosos que sofreram um infarto. E isso deixou ele com a sensação de que ele precisava desenvolver uma medicação para baixar o colesterol. E ele foi e fez. Aqui um gráfico, esse gráfico é fantástico. Então, aqui são as mortes por doença cardiovascular. Então, elas de 60 a 65, a descoberta das estatinas foi aqui. Começou a baixar depois da descoberta, mas coincidentemente, porque os estudos já batiam muito no risco cardiovascular, diminuição de tabagismo, atividade física, então elas começaram a baixar. Mas logo da descoberta, né, ainda não se iniciou o uso das estatinas. Elas só começaram em 87, exatamente aqui. E também é um ponto claríssimo, aqui já vinha baixando e deu uma estagnada nas mortes. E foi a partir do uso das estatinas em 1887 que as mortes baixaram violentamente. A gente teve uma queda aí de quase 100% das mortes após o uso das estatinas. Em 79 ele retornou ao Japão e foi convidado para lecionar na Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, onde ele ficou por quase 20 anos recebendo prêmios e sendo laureado, né? E um brilhante professor também. Aposentadoria, ali em 97 em diante, ele se tornou um professor visitante, então convidado para dar aulas e palestras em várias universidades no Japão e no mundo. E também é um período que ele mais recebeu prêmios, também foi durante a aposentadoria dele, que ele conciliou também com o emprego de diretor numa grande farmacêutica de Tóquio. Diversos prêmios, né? O Akira Endo acabou ganhando, e um dos que mais marcaram ele foi o prêmio Lasker, que é esse da foto aqui. Esse é um prêmio máximo aí na medicina, ele se equivale ao Nobel, que inclusive o Akira Endo não ganhou o Nobel. Então, isso é uma coisa muito impactante, o fato dele não ter ganhado o Nobel, tendo feito uma descoberta que, na minha opinião, talvez só perde para a penicilina, em termos de impacto na humanidade, de medicamentos.
Infelizmente ele morreu 2 meses atrás, aqui em 2024 mesmo, em junho, por uma pneumonia aos 90 anos. Mas se dedicou muito à humanidade e cumpriu sua função. Essa é uma frase dele, né? Hoje em dia disse que o dinheiro é importante, no entanto, podemos encontrar o prazer da vida e o valor quando fazemos algo para o mundo com senso de missão. Se tem alguém que pode falar isso, sem dúvida é ele. Ele colheu os frutos da descoberta, né? Diferente do Fleming, que não acabou não vendo o impacto dos antibióticos aí no mundo, o Akira Endo viu e desfrutou disso. E com certeza ele, se tem uma pessoa que teve um dever de sensação cumprida, foi ele, né? Então, mais um dos japoneses brilhantes aí que nos ajudaram, que ajudam a ciência, né, até hoje. E esse é um livro muito bacana, onde eu tirei algumas referências aqui. Cientistas maiores que o Einstein é o nome do livro. Pretencioso, né, mas é um livro focado naqueles cientistas que, com suas descobertas, salvaram vidas. E aqui tem muitas informações sobre o Akira Endo. Então esse vídeo é não só uma biografia, mas uma pequena homenagem a ele, que devia ser mais famoso, com certeza. E obrigado ao Akira Endo pelas estatinas.